Salve a Santa Amada Igreja, paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já quero falar aos vossos amados e queridos irmãos que me encontram em momentos de felicidade, em poder estar em mais um culto racional, dedicando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero ser breve nas minhas palavras, quero convidar a Santa Amada Igreja para meditar comigo no primeiro livro de Salmos, onde que fala sobre a felicidade do justo e o castigo dos ímpios. Alguns procuram, eu já encontrei, já está aqui, e vou começar a ler. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujo as folhas não caem, e tudo quanto fizeres prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Queridos e amados irmãos, como nos deparamos com essa palavra, eu considero o livro de Salmo, que eu gosto muito de estar lendo, como uma poesia, livros poéticos. O salmista deixa bem claro aqui sobre a bem-aventurança e o que precisa um jovem ter para ser bem-aventurado. O que um jovem precisa ter, o que ele tem que ser. E aqui no primeiro versículo já fala, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então a gente não pode segundo o conselho dos ímpios. Não seguir o conselho dos ímpios, não andar conforme os conselhos dos ímpios, e nem se assentar nas rodas dos escarnecedores. Os escarnecedores são pessoas que não são tementes a Deus, são pessoas que não são crentes, que não são evangélicas, pessoas que não estão compactuadas com os nossos costumes religiosos. A gente não pode procurar com esse tipo de pessoa, que é o que diz aqui nesse versículo que o salmista deixa bem claro. E ele fala aqui, o jovem que é assim, o jovem que se torna assim, o jovem que segue esse perfil, tem essa personalidade, tem esse costume como doutrina, segue esse costume como doutrina, fala das bem-aventuranças. E aqui o escritor deixa bem claro como referência uma árvore que será plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas suas folhas não caem. Ele usa o símbolo de uma árvore para comparar o jovem bem-aventurado. Então significa, se você quer ser bem-aventurado, você vai ser frutífero como uma árvore, você vai dar frutos, você vai prosperar, Deus vai te ajudar, você será uma pessoa próspera, você será uma pessoa que Deus vai te ajudar nos seus momentos difíceis, nas horas difíceis. Nos seus momentos difíceis, Deus vai te ajudar, Deus vai ajudar você a se destacar no serviço, Deus vai ajudar você a se destacar, dar frutos onde você estiver, no seu trabalho. Você será um jovem próspero, um jovem bem abençoado por Deus. Mas aqui ele também fala que não são assim os ímpios, né? Deixa bem claro o escritor aqui, o salmista, que não são assim os ímpios. Os ímpios são como, pois será como árvore, os ímpios são como nas mãos, como moinha que o vento espalha, são como moinhas, são como folhas que o vento espalha, não serve para nada. O ímpio não tem utilidade para nada, ele é como moinha, ele é onde o vento espalhar, ele vai. Ele não tem finalidade, ele não tem prosperidade, não é um próspero, não será uma pessoa próspera, porque ele não segue os caminhos, ele normalmente ele vai estar aqui seguindo o conselho do ímpio, normalmente o que é justo, ele vai estar aqui seguindo o conselho dos escarnecedores, se assentando na roda dos escarnecedores. E deixa bem claro os ímpios. Deixa bem claro também a palavra, no justo, não os pecados, congregação do justo. E também na congregação
pelo o que os ímpios não subsistirão no juízo e nem no pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A gente vê a pessoa, a gente acha que é uma coisa. A gente olha para a pessoa, a gente imagina que é uma coisa, que é aquilo. Mas Deus conhece o caminho do justo. Deus conhece o caminho de quem serve a Deus de quem realmente é temente a Deus, de quem realmente faz a vontade de Deus, de quem realmente se dedica na casa de Deus. Ele não será, ele pode enganar a mim, pode enganar os irmãos da igreja, mas ele não enganará a Deus. Ele não enganará a Deus, porque ele não se assentará na congregação ele não se juntará na congregação dos ímpios. E ele perecerá, ainda tem mais, ele perecerá, ele será uma pessoa que perecerá, ele perecerá financeiramente, ele perecerá fisicamente, nas questões da saúde, ele não terá prosperidade em nada, porque ele não segue o caminho, ele é uma pessoa desvirtuada, é uma pessoa que não está se colocando na presença de Deus. Então a gente que é jovens temos que aprender a ficar no caminho de Deus, aprender a não se misturar com certo tipo de pessoas, aprender a não seguir conselhos dos ímpios. E os ímpios às vezes não estão fora do mundo, às vezes estão dentro da igreja. Tem pessoas ímpias dentro da igreja, pessoas maliciosas, pessoas que não prestam, pessoas que não seguem a palavra de Deus, que a gente orar para eles, para Deus converter eles, mas não devemos seguir o caminho dele. Isso é que eu deixo aqui essa reflexão para os jovens no culto dessa noite, para a gente ser um jovem bem-aventurado e seguir as aventuranças para ser como uma árvore frutífera, que ainda de ser frutífera, as folhas não murcham e não caem, ainda assim dará fruto. Será um jovem que dará fruto, ele continuará dando fruto, ele continuará sendo próspero, Deus o abençoará em nome de Jesus. O jovem que segue os caminhos, os jovens que seguem os caminhos segundo os mandamentos aqui que o salmista deixa bem claro. Aqui são minhas humildes palavras, quero agradecer pela oportunidade e desculpe se eu tomei um pouco do tempo. Quero comentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar, irmão, para que Deus possa falar conosco essa noite. Amém? Pai querido e eterno Deus, nós estamos aqui, ó Pai, nesta noite, ó Pai, para adorá-lo. Já entoamos louvores a Ti, ó Pai, e já ouvimos uma porção da Tua palavra por alguns servos que já estiveram aqui. Pai querido, que o Senhor possa, ó Pai, agora transformar na boca de mais um servo que vai estar trazendo a mensagem, ó Pai. Que essa boca, ó Pai, se transforme num canal de bênçãos, ó Pai. Que ele seja, ó Pai, uma bênção nas nossas vidas e que aquilo que sair da boca dele não seja dele, mas sim só do Senhor. Pai, fale com ele, fale conosco nesta noite. Usa o teu servo, ó Pai, para nos abençoarmos. Nós te pedimos, ó Pai, tenha misericórdia dessa igreja. Fale conosco, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmão Valdo está trazendo a palavra de Deus. Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Aleluias. Pode se sentar. Glórias a Deus, aleluias. Agradeço mais uma oportunidade essa noite para falar do nome de Jesus Cristo, do amor de Deus. Aleluias. Como eu já falei para os irmãos sentar, eu não quero cansar os irmãos. Aleluias. Como eu estava em casa já orando, eu falei para minha esposa, hoje eu estou com a vontade no culto e dar uns glória. E minha mãe, pastor, sentada na mesa, e eu já dei um grito, né? Ela falou, o que foi? Eu falei, não foi nada. Isso é a presença de Deus. Como eu estava sentado lá orando, ouvindo uns louvor, que delícia sentir a presença de Deus. E agora que chega na igreja aqui, o pastor me dá essa oportunidade,
E não tem como falar não falar do amor de Deus. Aleluias. Como os irmãos trouxeram já umas palavras aqui, o Benção ali trouxe, o outro trouxe umas palavras, as outras bênçãos ali trouxeram umas palavras, louvaram, os bênçãos ali também, ó. Glórias a Deus, aleluias por isso. Como a gente fica contente ver esses jovens fazendo isso. Até que eu olhava sempre no irmão e dizia, hoje você vai ter uma oportunidade. A gente fala brincando, mas fala do coração, irmão. Ele falava, eu não vou lá em cima do púlpito, não. Agora, que nem eu disse para ele hoje, a gente quer ou não quer? O nós, irmãos, o nós que estamos sentados aqui, ó, todos nós tem o chamado. Aleluias. Glórias a Deus por isso. E nem que queira falar não consegue. Porque Deus usa a gente de tal maneiras, irmãos, para falar do amor dele, porque é bom demais, como é gostoso. Como o pastor já disse, logo já vai pela palavra, pastor. Ver essas bênçãos louvando, como é gostoso, como a gente se sente feliz, como a gente lembra da mocidade da gente, porque nós já passamos por isso. Aleluias. Essas bênçãos que está aqui do lado, esses bênçãos aí, nós já passamos por isso, o que vocês estão vivendo. E eu até falei para o irmão Vicente, às vezes a gente olha em vocês, fala que tempo bom, que tempo gostoso, é tudo fácil, mas olhando no olhinho de vocês, a gente percebe que para vocês é tudo difícil. Aleluias. Mas isso é o dia a dia. Mas esse caminho que vocês estão usando e passando, sempre no caminho de Jesus Cristo, vocês não é de errar. Tudo que vocês querem, vocês conseguem. Mas sempre na presença dEle. É difícil, irmão Walter? É. Não vou falar que é fácil. Mas sempre na presença dEle. Como eu sou pai, tem bastante pais aqui, a minha vontade é ver meus filhos tudo dentro da igreja. Mas não está. Eu não sei e eu não faço nada. Mas em nome de Jesus, eu vou ver isso. Aleluias. Porque eu oro por isso, para acontecer isso, e em nome de Jesus vai acontecer. Aleluia. Glórias a Deus. Pode abrir suas Bíblias em Marcos. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, glórias a Deus. É isso aí. Porque eu estou fazendo isso, porque ele já olhou em mim hoje e já falou, aleluias. Por isso que eu estou fazendo isso com você, benção. Aleluias. Glórias a Deus. Agradeço mais essa oportunidade, essa noite que estamos aqui. Pertinho de Natal, oro para o meu sogro, para a minha sogra que está aqui do lado, mora aqui pertinho. Oro também para minha mãe que está lá no sítio. Oro e peço para os irmãos que não puderam vir. Aleluias. E também Deus que abençoe a todos que estão aqui presentes. Aleluias. Porque como é gostoso, onde estiver 2 ou 3 falando do nome dele, ele está presente. Glórias a Deus, aleluias. Como eu estava falando dessas bênçãos, eu lembro da minha esposa, nossos 15, 16 anos, aleluias. Ela sempre morou nessa rua aqui, ó. Então, eu não sei porquê, a rua que eu mais gostava da Estiva era essa rua aqui, pastor. Aleluias. Então, vem essas bênçãos aí, louvando aí, ó, falando o nome de Jesus. Eu a lembro também, quando a gente ia na igreja, aleluias, era difícil ficar em silêncio, porque a gente olha num amigo assim, parece que na hora que a gente não pode dar risada, parece que aquele momento que a gente quer dar risada, e então a gente olha, eu olho isso aí, eu lembro esse tempo da gente, mas que tempo bom. Divirta-se um com os outros, sempre no caminho certo.
mas aproveite os seus momentos bons, porque é muito rápido. Aleluias. Às vezes tem muito jovem que faz coisas que amanhã vai arrepender. Aleluias. Por isso que vigia o que vocês fazem hoje, para não arrepender depois. Sempre honrando pai e mãe. Sempre ouvindo os conselhos do pai e mãe. Aleluias. Que eu já falei, é difícil, mas o foco nosso é Jesus. Aleluias. Para não ficar só nas minhas palavras, Marcos 10. Aleluias. Eu vou ler do 17 ao 31. Aleluias. O jovem de qualidade. E pondo o seu caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? E ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tem e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, perosa dessas palavras, retirou triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Qual dificilmente entrará no reino de Deus ao que tem riquezas? E os discípulos se admiravam dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: Filhos, qual difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles lhe admiravam, ainda mais dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhes: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campo, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo em casa de irmão, e irmãs e mães, e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão. Não adianta eu subir aqui em cima do púlpito, gravatinha, cabelinho bem penteado, não vou falar porque, aleluias. Mas aqui é falar do amor de Deus. Como é que o Walter vai falar do amor de Deus? Como é que o Walter está lá fora? Como é que o irmão Walter está no trabalho? Como é que esse jovem está na escola? Como é que eles estão reagindo? Aleluias. Não vou falar outros divertimentos não, onde vai, porque vocês vai. A festa de casamento, aniversário, alguma coisa, vai, amém, por isso que vão. Mas como é que estão? Aleluias.
Como é que o irmão Walter está reagindo como pai? Como é que o irmão Walter está reagindo como avô? Aleluias. Tudo vem com medo. O que nós não podemos perder é o medo. Medo de perder a salvação. Porque aqui, os irmãos, tudo é passageiro. Aleluias. E rápido. Mas, e na vida eterna? Glórias a Deus. Aleluias. Esses mandamentos, pastor, eu aprendi ele, acho que eu tinha uns 7, 8 anos. Aleluias. Como o irmão já disse aqui, negócio de, se eu não me engano, negócio de imagem, não sei. É o Benção que estava falando isso, né? Aleluias. Não estou criticando a religião. Eu aprendi, eu era católico. Mas amém, graças a bom Deus, nesse caminho que eu estou aqui hoje. Porque eu conheço que a palavra é a verdadeira. É Jesus Cristo na nossa vida. Outras coisas, é outras coisas. A palavra, para quem crê, está aqui. Mas eu aprendi esses 10 mandamentos, eu tinha uns 7, 8 anos. Aleluias. E às vezes, pastor, nós era acostumado ter na ponta da língua esses 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos, o irmão Walter não esqueceu até hoje. Aleluias. Por quê? Não vou falar que eu sou perfeito. Mas é o medo. Se você aprendeu coisas boas, guarda dentro do coração. Se você vê coisas que para você não presta, não vale a pena, deixa do lado. Segue, deixa. Ó, vai andando, vai descartando. Porque na nossa vida tem coisas maravilhosas, coisas boas. É só a gente querer, buscar e lutar e pedir para Ele. Aleluias. Como hoje eu já pedi o que eu queria, ver os meus filhos dentro da igreja ouvindo a palavra. E em nome de Jesus, eu vou ver isso. Só que na minha vida, eu só tenho de agradecer. O que Deus fez e está fazendo na minha vida. Aleluias. Porque jovem, eu estava até comentando com o pastor aqui já hoje. Eu ia fazer muitas coisas, parece que eu sofria tanto. Hoje eu vou fazer o que eu fazia, parece que é uma brincadeira. Não estava conversando isso, pastor? Parece que é uma brincadeira o que eu fazia antes, em serviço. Parece que tudo ficou fácil, mas na presença dEle. Sempre pedindo para Ele, Senhor, vá na minha frente. Às vezes, fica até do meu lado, mas não deixa Ele para trás, não. Sempre Ele na frente ou do lado da gente. Porque não tem uma pessoa, um irmão fazer isso, ele pisar no caminho errado. Aleluias. Às vezes eu pego uma coisa que eu não consigo não falar. Às vezes eu pego até meu celular. Aleluias. Tem coisa a ver que não deve clicar. Não clica. Deixa do lado. Deixa passar. Clica coisas boas. Que nessas bênçãos, eu acho que houve bastante louvor, porque está louvando, a gente está sentindo a presença de Deus. Imagina eles que estão louvando. Eu, quando estava louvando, eu estava sentindo a presença de Deus ali na porta da igreja ali. Que delícia. Então, quantos louvor tem num celular? Tem coisas boas? Tem, num celular.
mas sabendo usar. Isso não estou falando só para o jovem, não. Estou falando assim, o dedão está apontando aqui para mim. Ó. Tem que vigiar mesmo. Tem que buscar. Aleluias. Como eu estava dizendo, está falando aqui na palavra. Vende tudo que tens e dá aos pobres e segue-me. E já vem nessa passagem, na minha vida, pastor, Pedro. Ó, lança a rede. Ele lavando, né? Lavando a rede. Passou a noite inteira pescando, pegou nada. Lavando a rede, imagino eu no lugar dele. Aleluias. Pescar a noite inteira, lavando a rede. Lança a rede. Mas Senhor, eu passei a noite inteira pescando e não peguei nada. Vai no lugar mais profundo, vai. Como na tua palavra eu irei. Mas se depender da minha vontade, eu não vou. Eu leio passagem aqui da Bíblia, pastor, parece que é eu que estou passando por isso. Senhor, a minha vontade eu não irei. Porque eu passei a noite inteira pescando. Ele estava pescando. E a nossa vida? E o irmão Walter? Eu mexo no sítio. Eu faço lavoura, pastor. O pastor conhece muito bem. Às vezes uma lavoura dá errada, eu já vou encolher. Pela minha vontade dá. Lança semente. Busca. Vê o que fez errado. Mas não é minha parte, é da chuva. Eu mandarei chuva na hora certa. Lança semente. Lança a rede. Vai no lugar mais fundo. Na tua palavra eu irei. E foi. Não pegou nada de novo. Será que não, pastor? Aleluias. Foi. Lançou a rede. Ó, peixe mais peixe. Peixe mais peixe. Que delícia. Eu acho que é assim, pastor. Pedro, nesse momento. O meu nome vai lá em cima agora. Eu vou ser maior pescador. Peixe mais peixe, lançando peixe, jogando peixe para outros navios, para outros barcos. Eu vou ser o melhor, eu vou ser o maior. O que aconteceu com ele? Ele ficou pescador, pastor? Fechou o barco dele? Pescador de almas. Aleluias. Às vezes, por que o irmão Walter está falando isso? Na vida da gente é a mesma coisa. Nós estamos aqui para quê? Para lançar o amor de Deus. Aleluias. Às vezes a gente adquire tanta coisa na vida da gente. Deus abençoa. Mas chega, lança a rede. Lança o amor de Deus. Passa o amor de Deus para o próximo. Vive o caminho certo. Vive na palavra de Deus, porque muitos estão te olhando. Queira ou não queira, estão te olhando. Nós somos o espelho para o próximo. Aleluias. Que Deus vai dar recompensa. Que nosso Senhor Jesus Cristo, estando na presença, Ele dá. Chegou o navio cheio de peixe. Você vai ser um pescador de almas. É coisa para a gente não entender. Aleluias. É a mesma coisa quando o irmão Walter veio na igreja. Eu falei, como é que eu vou falar do amor de Deus? Muitos irmãos olhou em mim e falou, vai, só fala a paz do Senhor. E para mim falar a paz do Senhor. Aleluias. Então é uma coisa que não tem explicação.
É Deus que te usa. Mas Deus usa. Mas você tem que obedecer. Aleluias. Hoje nós temos que obedecer a palavra de Deus. E o caminho dele. Que tudo fará. Todas as coisas boas, maravilhosas, passam na vida da gente. É a mesma coisa se estiver dando coisas erradas. Lança a rede. Busca. Muda de lugar. Mas sempre os lugares bons. Porque tem. Não sentar na mesa dos escarnecedores, que nem já foi dito aqui. Aleluias. Porque o justo viverá pela fé. Não é benção graúda, não. Irmã Crélia. Tá lembrado desse versículo? Né? Aleluia. Que nós estávamos conversando lá em casa hoje. Eu falei para ela, que versículo bem. O justo viverá pela fé. Se não me engano é Romanos. Eu falei, que versículo. E já foi lido também em Romanos, aí eu não sei qual das bênçãos aí que leu. É uma das bênçãos, é umas bênçãos graúdas. Então é Deus refletindo as palavras certas. Aleluias. Porque como é gostoso a gente, quando fala uma palavra, outros irmãos, o pastor, ou qualquer das irmãs vem e confirma. Aleluias. É Romanos o que aí, bem? O justo viverá pela fé. Aleluias. Glórias a Deus. Como é gostoso, né, pastor? O justo viverá pela fé. Muitas pessoas falam como e vive. Porque tudo o que faz, pastor, no serviço, no trabalho, ele será abençoado. Não é esse versículo, ele vai parar de trabalhar, ele vai virar pela fé. Porque, jovem, eu falo uma coisa para os bênçãos. Para quem tem a presença de Deus, ele já não fica parado, sem trabalhar. Ele quer mexer, ele quer trabalhar, ele quer movimentar, ele quer estudar. E algo bom com ele acontece. Porque hoje quem fica com os braços cruzados, não consegue, não fica. Eu creio que esse jovem que está sentado aqui, ó, nem que vocês queiram ficar com o braço cruzado, vocês não conseguem. Vocês sempre querem pegar um livro para ler, você sempre quer estudar um livro, ou ler uma Bíblia, alguma coisa. Eu tenho certeza disso, que todos vocês são assim, porque vocês têm a presença de Deus. Aleluias. É a mesma coisa dessas 3 bênçãos aqui, pastor. Pegar um grupo de jovens. Bênção, eu falo para vocês, é que não a mina. Começa assim, ó. É só movimentar. Aleluia. Vocês não precisam fazer nada. É só continuar vocês que vocês estão fazendo em louvor, sentindo essa presença que você está. E só. É a mesma coisa de uma mina d'água, só minando água. É a mesma coisa se vocês pegar um grupo de jovens para vocês fazer alguma coisa. E não vai demorar. Em nome de Jesus. Eu creio nisso que vai acontecer logo. Aleluias. Esses 2 bênçãos, olha que coisa mais linda ver criança também na igreja. Isso é uma benção. Glórias a Deus, aleluias. Olha os 2 jovens, que delícia ali, ó. Glórias a Deus, aleluias. Vamos seguir firme na presença de Deus. Vamos sempre ser obedientes que nem Pedro. Não deixar água parada, não. Sempre lançando a rede. Lança a rede. Vamos lançar a rede no lugar mais fundo. Que nós vamos buscar as bênçãos nossas. Aleluias. Como sempre eu estava conversando com... Eu citei o nome do meu sogro aqui, pastor. Porque a gente sai de lá e fala, ora por nós. Então a gente está orando. A gente está buscando. Mas como é gostoso a gente vir aqui buscar a presença de Deus. Aleluias. Não é só deixar um orar.
essa pessoa tem força nas pernas, na palavra, tem voz ainda, busca, lança a rede, né, pastor? Como é gostoso. É que nem o irmão Walter, se tem voz para falar, fala do amor de Deus, fala que Deus é maravilhoso, Deus é bom. E não é só falar, não, eu tenho certeza que Ele é bom. Por onde iremos nós? Aleluias. Se não for Ele, por onde iremos nós? Glórias a Deus, aleluias. Às vezes fico sentado em meia hora, 20 minutos. Muitos falam, mas por onde iremos? Vai na onde? Como é gostoso. Por isso que eu gosto, de vez em quando, de dar uma voltinha aí, ó, para não se cansar os irmãos. Porque é bom, é gostoso. Falar do amor de Deus e tudo alegre, tudo dando risada. Olhando um no outro com bom humor. Que delícia. Natal chegando aí, ó. Ano novo. Glórias a Deus, aleluias. Logo entrando nas escolas de novo, estudando. Né, benção? Gostoso, né? Aleluias. Mas sempre na presença dEle. Como é bom. Chegar no fim do ano, esse jovem aí, olhar e falar, você foi aprovado. Que nem tem um professor aqui do nosso lado, ó. Glórias a Deus, aleluias. Como é gostoso. Você foi aprovado, né, irmão? Tem, irmão, muitos ainda que não é reprovado? Pouco. Porque eu acho que parece que mudou, de primeiro parece que tinha mais, né? Então, mas como é gostoso estudar o ano todo ali, ó, pegar a prova e falar, eu fui aprovado. Da 7ª para a 8ª, da 8ª para o primeiro, do primeiro para o segundo, e assim vai continuando. Como é gostoso isso. É a mesma coisa do nosso viver hoje. Pensou, irmãos, quando nós chegar no final, nós fomos aprovados. Aleluias. Aqui ainda nós fala de papel. E para a nossa vida eterna, para a nossa salvação. Eu fui aprovado. Que delícia. É que nem o Benção já foi ali orar. Que Deus traga as palavras certas nas bocas dele. Eu lá na porta ouvindo. Que palavra gostosa. Que Deus guia, dirija. É só Ele, irmão. Só Ele. Porque a gente sem Ele, eu creio, sem Ele eu não sou nada. Eu posso até querer ser alguma coisa. Mas eu não vou vencer nada. Sem Ele, sem a presença dEle. Sem a presença dEle, o irmão Walter não vai conseguir nada. E com a presença dEle, a gente vence as coisas que a gente quer. É só lutar e buscar. Vê o que você quer. Escolhe. E peça para Ele. E vá na presença dEle que você vence. Aleluias. Porque para quem está fora, ouvir uma palavra dessa, fala assim, ele está louco. O nós que estamos na presença de Deus, para muitos nós somos loucos. Eu sou louco, pastor. Mas na presença dEle. Eu sou louco para buscar Ele. Aleluias. E o louco que conversa com Deus. E Deus me ouve, pastor. Que eu já dei bastante testemunho aqui na igreja. E eu creio que Ele vai continuar conversando comigo. Aleluias. Que às vezes a gente ouve palavra, a gente não gosta. Mas é Ele conversando com a gente. Porque eu até falei na igreja aqui, ó. Um dia eu trabalhando com o meu trator, ele chegou, jovem, aí acho que não sabe disso ainda. Irmão Walter, filho, não queira adquirir muitas coisas materiais. Não há mais tempo. Aleluias. Não há mais tempo. Então, se não é para... Se é para me adquirir, eu vou adquirir. Se é para me administrar, eu vou administrar. Mas, Senhor,
até o quanto o Senhor querer. Porque eu, sem a tua presença, eu não sou nada. Eu quero sempre ter na tua presença e buscando coisas maravilhosas. Porque o que vem dele é só as coisas boas. Aleluias. Jovem, para paquera, para namoro, ora. Ora. Por que falando isso, irmão Walter? Porque tem a paquera e tem o namoro. Mas ora por isso. Aleluias. Ora por isso. Vê se é o momento. Estuda primeiro. Aleluias. Busca. Vê se está parado para isso. Aleluias. Para vocês, daqui uns tempos, falar por que eu fui fazer isso. Que há tempo de vocês fazer agora. Tem tempo para todas as coisas. Aleluias. Às vezes a gente ouve um estranho, não ouve pai e mãe. Aleluias. Mas o pai e a mãe estão ali para aconselhar, para falar. Não tenha vergonha de conversar com o pai e a mãe. Se é pai e mãe, se abre com eles. Porque aquele lá te querem bem. Papai e mamãe. Aleluias. Pastor, pastora, está aí, ó. Se querer o conselho, se querer conversar, busque essas pessoas que sempre está na presença de Deus, para vocês conversar, para vocês se abrir com eles, sentar, que vocês não vai se arrepender. Essa palavra que eu estou falando aqui hoje. Vamos ser que nem Pedro, vamos ter obediência na palavra dele. Se ele mandou, faça. Vamos fazer. Essa é a palavra que o irmão Walter deixa para vocês. Para a igreja, para os jovens. Deus que continua abençoando vocês. Que esse ano que está chegando, que seja o dobro de felicidade, de coisas boas que já aconteceu nas suas vidas, que seja dobrado esse 2024 que está para chegar. E eu agradeço essa maravilhosa oportunidade. E esses bênçãos que trouxeram aqui uma palavra de 5, 10 minutinhos. Que Deus te abençoe, continua, que vocês tenham chamado. Aleluia, para trazer a palavra de Deus. Que vocês são uma bênção. Todos jovens aqui, ó. Né, Ian? Estamos juntos aí. Deus que abençoe. Você não precisa falar muito. Aleluias. E Deus que abençoe todos os irmãos. Que abençoe a vida do pastor. A tua família. E em nome de Jesus. E eu agradeço essa maravilhosa oportunidade essa noite.